Pois é, doutor. A gente, assim, eu gostaria com a sua experiência, né, e com a visão tão profunda que tem desse assunto, se pudéssemos refletir sobre o seguinte: são muito comuns as chamadas medidas protetivas, né? Aí o juiz chega lá para o sujeito, o agressor, o cara ameaça matar a mulher e dá ao agredir, em vez de prender o sujeito, em razão desse procedimento que o senhor descreveu, o chamado direito penal mínimo, né? Aí o sujeito, não, você vai para casa e a senhora, por favor, também, agora o senhor está proibido de se aproximar da sua ex-mulher por, sei lá, 100 metros, 50 metros, 200 metros. Aí não adianta, porque o cara vai lá e mata, né? Vai lá, porque não tem ninguém que a proteja disso, né? Não há nada que a proteja disso. A medida protetiva é uma coisa absolutamente inócua, porque não há como o Estado fiscalizar o seu cumprimento, a não ser que se estabeleça proteção policial para a vítima, enfim, mas e aí acaba virando uma coisa, sabe, uma coisa inútil, né? Com a sua experiência, doutor, o que é que poderia melhorar no sentido do que a lei já prevê, né? O que é que o que poderia ser feito para proteger mais a mulher? Porque, assim, temos a Lei Maria da Penha que já é né, um soco no estômago desses covardes. Aí depois vem a lei de feminicídio que agrava a pena de quem comete crime de assassinato, né, contra mulheres. Mas apesar disso, os crimes continuam acontecendo e acontecendo com um volume até maior do que antes da vigência dessas leis, né? O que fazer? O que é que falta? É só a aplicação correta dessas leis ou o senhor acha que precisa de mais leis ainda ou de aprimorar estas que já estão à disposição? Como eu disse inicialmente, a aplicação com rigor da lei, você bem disse, a medida protetiva é um avanço legislativo, mas ela surge como uma alternativa à prisão. E óbvio, é evidente, para determinados agressores, o nível de violência que eles praticam, a medida protetiva muitas vezes é inócua. Se um indivíduo não se contém diante dos gritos de uma criança, das próprias filhas, uma faca na mão, se isso não é suficiente para ele parar, não será uma medida protetiva que irá fazê-lo. Então, é evidente que a medida protetiva por si só não é suficiente. É preciso um rigor maior no campo penal. Agora, paralelamente a tudo isso, nós não podemos esquecer que estamos diante de uma questão cultural, né, que decorre de um machismo estrutural, de um sentimento de possessividade, né, que decorre daquele sentimento de posse exacerbado, como se a mulher, como se a vítima fosse propriedade do homem. Isso é uma questão de mentalidade, é uma questão cultural, que se manifesta, mais das vezes, nestes crimes, aquela famosa frase, né? Se não for minha, não será de mais ninguém. Então, essa frase ela reflete esse sentimento que existe na sociedade brasileira, de que o homem é dono da mulher, né? A mulher é propriedade do homem. Esse sentimento exacerbado de posse ele decorre de séculos de dominação, né, de machismo, e isso só muda com educação, de geração em geração, desde a escola, em casa. A mudança que tem que acontecer na sociedade brasileira é desse sentimento exacerbado de machismo estrutural que existe. Com isso, as coisas caminham. Agora, independente de qualquer coisa, sem o rigor da punição, se os juízes, os promotores, os policiais não se conscientizarem, enfim, o sistema de justiça não se conscientizar de que dispõe de um aparato poderoso, rigoroso, que ele precisa ser utilizado com sabedoria, nós não avançaremos. Enquanto nós ficarmos esperando o pior acontecer para só então tomarmos uma providência dura, né, como tem acontecido no mais das vezes lá no Tribunal do Júri, as punições têm sido rigorosas, né? As punições têm sido elevadas, mas acontecem depois que a tragédia já se consumou. Quantas coisas podem ser feitas antes disso, né? Antes de um homem puxar o gatilho ou desferir violentos golpes de faca numa mulher na frente dos filhos.
muitas coisas podem ser feitas. Depende de boa vontade e de uma consciência jurídica dos aplicadores do direito, dos operadores do direito. Façam uso da estrutura que existe, legislativa, que permite, sim, que a lei seja aplicada com rigor, e não essa postura do direito penal mínimo em relação a um crime que não é mínimo, é um crime que é o mais grave de uma sociedade.